Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez presentes. Deixa eu iniciar aqui a nossa chamada. Com vocês, o programa Os Especialistas em Condomínio. Um programa para esclarecer dúvidas e contribuir com vários temas relacionados à gestão e convivência nos condomínios residenciais e comerciais. Os Especialistas em Condomínio é apresentado por... Estamos aqui mais uma vez para iniciarmos o nosso programa, que vai abordar um tema muito interessante hoje. Na verdade, vamos dar continuidade, né, ao tema que nós abordamos na semana passada. E uma boa tarde a todos. Então, estamos esperando aqui o ingresso dos nossos colegas especialistas. Hoje nós temos novidades, né, para repassar para todos. Mais um integrante, né, está dentro do nosso conjunto de amigos, que é o Marcos Nogueira. Né, deixa eu chamar ele aqui. Estamos aqui, deixa eu ver se ele vai entrar. Pronto, Marcos. Boa tarde, meu amigo Marcos. Tudo bom? Tudo bem? A sua câmera está de lado, tem que acertar aí. Agora, pronto. Agora está ótimo. Bom, então, seja bem-vindo, Marcos, né? Mais um integrante do nosso programa, agora o especialista em condomínio, com a questão contábil, né? Com experiência, com a expertise de Marcos, que vai nos presentear com conhecimento na parte contábil, na parte financeira, né? Balancetes, etc. Como é que se conduz isso, como é que se organiza isso. O Marcos, que tem uma empresa Norcem, né, há muitos anos, que tem uma grande experiência na área, né, e que pode nos ajudar respondendo as perguntas e fazendo orientações para os nossos participantes. Então, é uma grande satisfação que a gente recebe Marcos aqui como mais um especialista. Então, nós somos hoje em 4. Nós temos o nosso advogado, o Alexandre, né? Nós temos o Leonardo Medina como nosso engenheiro, né, da parte de construção civil. Nós temos agora o Marcos na parte contábil e eu aqui na parte de gestão. Né? Com isso, a gente fecha mais ou menos as áreas de conhecimento dentro do condomínio para que a gente possa ajudar, né, aos nossos participantes, aos nossos ouvintes. Marcos, seja bem-vindo. Estou esperando só o acesso dos outros dois. Ok, Sérgio, boa tarde a todos. É uma satisfação passar a fazer parte aí desse seleto grupo aí dos especialistas, né, e poder estar aqui junto com vocês. Vamos aguardar aí os nossos amigos aí, o Alexandre e o Merquinha. Isso, estamos aguardando o nosso convidado, o Wellington, né? O Wellington, ele vai nos ajudar com relação a um tema que nós estamos dando continuidade, né? Deixa eu ver aqui, ó, Sobral aqui tá chegando. Vou ver aqui se a gente consegue colocar ele no grupo. Deixa eu ver aqui. Se ele consegue aqui clicar. Então, nós estamos dando continuidade ao nosso programa anterior, que nós dividimos em 3 partes. A primeira parte foi, o tema é o comportamento antissocial dos moradores de condomínio, em condomínio, né? E aí, na parte 1, nós convidamos o Alexandro, né, um gestor condominial, situacional, para falar sobre esse problema, né, esse dia a dia na gestão condominial. E nessa parte 2, hoje, nós estamos convidando um psicólogo, que é o Wellington Cruz, né? Psicólogo clínico e organizacional. O clínico organizacional é uma pessoa com experiência nessa área também,
para falarmos um pouco sobre o comportamento das pessoas dentro do condomínio. E muitas vezes acha que está morando numa casa. Então, isso cria um problema diário. Então, hoje nós estamos aguardando só a entrada do acesso dele, para que a gente possa iniciar aqui. E o nosso amigo Alexandre, ver aqui, se ele... Aqui, se ele... importante essa participação do nosso amigo psicólogo. Eu acho que o psicólogo, a abordagem, né, que a pessoa dá, né, para o tratamento da situação, né, eu acho que é fundamental. Né? Se você entra com a abordagem correta, você tem uma possibilidade muito maior de você conseguir resolver isso aí sem maiores problemas. Então, se já entra com a abordagem errada, aí a possibilidade é grande de você agravar ainda mais a situação. Tudo na comunicação, a forma que a gente lida com as pessoas, para a gente dirige às pessoas, eu acho que diz muito. Né? Eu posso dizer várias coisas de várias formas diferentes e vão ter entendimentos e reações diferentes. Então, é muito importante essa participação do nosso amigo psicólogo, que vai, com certeza, engrandecer aí o debate relacionado a esse assunto. Perfeito, Marcos. Eu estou tentando pedir até o Alexandre, se estiver nos ouvindo aí, para tentar entrar novamente, né? E eu conseguir colocar ele aqui, junto na nossa equipe aqui. Porque eu tentei aqui e não consegui. Deixa eu ver se... Bom, então, estamos aguardando aqui o acesso do nosso amigo, tanto o Alexandre como o Wellington Cruz, né? Para a gente iniciar um debate sobre isso. Nós temos muitas perguntas dos participantes, dos nossos ouvintes, para esclarecer, né, como é que as pessoas como o gestor deve se comportar com relação a atitudes antissociais, né, dos moradores do condomínio, que gera um problema e até caso de polícia. A gente tem observado que o estresse, né, que as pessoas andam um pouco ansiosas por estar em casa, né, em razão da pandemia, ficar preso em casa e muitas vezes esquece que está dentro de um prédio e não em uma casa, né, nem em um sítio, né, a gente pode ter uma liberdade maior. E aí, né, outras que têm pouca paciência em entender o vizinho, né, ser um pouco empático, né, estar no lugar do outro para entender a dificuldade que o outro tem. Então, isso causa um grande problema. E o síndico fica com a bola dividida, ou seja, o síndico é que tem que entrar como o moderador. Né? E ser moderador é muito difícil, porque você não pode ser parcial. E todos, quem está do outro lado, em algum momento, se você não atender a necessidade do outro, vem aquela suspeição de que você é parcial, que você está do lado do outro, né? E uma coisa importante é esquecer um pouquinho o ego, né? Também, às vezes, o ego acaba atrapalhando um pouco, né? Exato, né? A pessoa, muitas vezes, tem um ego que não passa na porta, né? Tem que fazer uma porta maior para ele passar. Então, se já for com esse ego assim, muito elevado, né? Aí a receptividade do próprio condomínio não vai ser boa e a tendência é agravar. Tem que ir de forma simples, tentando o diálogo, a conversa, né, eu acredito sempre que é a melhor alternativa para se iniciar qualquer tratativa na relação condominial. Perfeito, perfeito. Então, é um assunto muito polêmico, mas necessário para quem quer trabalhar com condomínio, né? Você entender esse processo, entender quando você tem que dizer não, né? Ou quando você pedir para que a pessoa aguarde para fazer uma análise da situação, né? Para pesquisar um pouco mais, né? Falar com o conselho para que tenha um parecer, algo mais
consensual do que você só você tomar uma decisão, né, isolada, né, para criar um problema. Eu estou vendo aqui, deixa eu ver se nosso amigo Alexandre está chegando aí, ver se ele está tendo alguma dificuldade aqui. Realmente, dificuldade aqui, tá? Vamos ver se ele aparece aqui. Bom, se o Alexandre estiver me ouvindo aí, Alexandre, ó, o Wellington já assinou aqui. Ok. Entrou. Eu estou tentando colocar o Wellington também para dentro, e ele aqui, né, para entrar na live, e ele não, e aqui não está permitindo. Uma coisa está acontecendo aqui. Aconteceu da última vez. Vamos fazer o seguinte, gente, eu peço a paciência de todos, nós vamos sair e entrar novamente para ver se a gente consegue. Deixa eu ver aqui se ele visualizou. Se ele consegue colocar aqui. Você está visualizando aí, o Marcos? Aqui, peço o Wellington entrar e sair. O Wellington, André, muito obrigado pela sua participação. Ela está sugerindo que o Wellington entre, saia e entre novamente. Mesma coisa do Alexandre Sobral, para ver se a gente consegue entrar. Né? Se eu consigo colocar aqui para dentro. Ao nosso amigo aí, Theo Peleteiro, também, presente. Theo está aqui também, Tudo bem, deixa eu ver aqui. Sérgio Almeida. Então, peço que o Alexandre... Áurea. Boa tarde, Theo. O Alexandre saia novamente, a mesma coisa o Wellington, por favor. Amaro. Então, boa tarde a todos. Então, vamos dar continuidade aqui, iniciando o nosso debate, enquanto o Wellington e o Alexandre tentam entrar e sair de novo. Sair e entrar novamente. Aí. Ver aqui se ele entra aqui. Ver se ele entra novamente. Bom, então, iniciando com você, Marcos, essa parte, né? Até peço desculpa a todos, porque hoje o Leonardo não vai poder estar presente conosco, mas no próximo programa, o terceiro programa desse tema, a gente vai estar com ele presente. E o tema é a questão da atitude antissocial dos moradores em condomínio. Na terceira parte, nós vamos convidar um delegado de polícia que vai nos ajudar com relação aos procedimentos, né, necessários para inibir qualquer tipo de problema como esse, né, que venha ocorrer. Mas eu queria, Marco, enquanto os outros estão tentando entrar aqui, ver se a gente... O Wellington... Acho que o Wellington vai conseguir agora. Wellington... Wellington! Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Desculpe aí o transtorno de não entrar logo, é porque o sistema a gente está aprendendo também com isso, né? A gente aos poucos está aprendendo. Mas seja bem-vindo ao nosso programa, né? Ao nosso encontro, na verdade, ao nosso bate-papo dos especialistas. E hoje você está presente aqui ao nosso lado. E hoje nós temos uma grande novidade, que dos especialistas, nós somos agora em 4, com a participação do Marcos Nogueira, respondendo questões relacionadas à parte contábil dos condomínios, né? Então, vai trazer para a gente um grande conhecimento, né? Além da parte jurídica, da parte de engenharia, com o Leonardo, eu na parte de gestão e agora o Marcos na parte contábil. Então,
Um grande presente que nós recebemos, a presença do Marcos aqui. E a sua presença é um presente para a gente também, porque o sofrimento nessa questão antissocial é muito grande, principalmente quando você tem as pessoas contidas em casa, né? As pessoas paralisadas dentro dos seus apartamentos, tendo que conviver com barulho, né? Com problemas de relacionamento. Como, aproveitando a sua participação, Wellington, né, como psicólogo, uma pessoa com muita experiência nessa área condominial, como é que o síndico, né, qual a postura do síndico para poder, vamos dizer assim, aconselhar e ser o moderador de problemas, né, de relacionamento entre os condôminos e até atitudes, né, antissociais? Boa tarde, Marcos, Sérgio, e o pessoal que nos acompanha. Quero parabenizar o programa aí, os especialistas que têm trazido aí grandes contribuições para o mercado. E veja bem, Sérgio e Marcos, a questão que a gente observa que em condomínio, a moradia em condomínio, ela é tomada de conflitos, né? Nós temos uma variedade de situações geradoras de conflitos, né? Criança, carro, né? As vagas de garagem, animais, colaboradores, né? Porque nem todos os colaboradores consegue se alinhar, né, às normas e o padrão indicado, né, pelo condomínio. Enfim, são N fatores. Além disso tudo, como se trata de convivência, de relacionamento, a gente costuma dizer que, partindo do princípio do casamento, e a dificuldade do casamento perpassa justamente pelo fato de você ter duas cabeças ali, duas pessoas, às vezes de culturas diferentes, de educação diferente, de padrões diferentes e que se unem em casamento. Então, as chances de dar certo se torna mais difícil quando observada, quando considerado esses fatores, né? Ainda que a gente sabe que a maioria dos relacionamentos dão certo. Mas a gente sempre pensa nessa perspectiva, né? Quando a gente contempla as separações, os divórcios, enfim. Então se justifica, às vezes, com essa premissa. Agora, partindo do condomínio, aí imagine agora você colocar centenas, milhares de pessoas para conviverem juntas, ainda que cada uma em suas unidades, mas elas vão, de alguma maneira, interagir umas com as outras dentro das obrigatoriedades, dentro das questões que envolvem morar num condomínio. Então, imagine cabeças diferentes tendo que lidar, né, com discussões em assembleias, decisões, certo? Áreas comuns. Imagine esse povo todo dentro de uma piscina, compartilhando a mesma piscina, compartilhando o mesmo salão de festa, enfim. Então, a perspectiva é de que, de fato, haja muitos conflitos. E aí, quando você parte para a questão, né, do condômino antissocial, aí você tem outros elementos, que aí você passa agora a individualizar o problema, né, a estudar o problema de forma individualizada. E aí, diante do que você colocou, você perguntou, aí envolve a necessidade do síndico ser muito bem preparado. Não no aspecto apenas contábil, administrativo, certo? Jurídico, certo? De gestão de pessoas, mas também ele precisa ter noções de psicologia, não que seja necessário ser psicólogo. Às vezes se banaliza muito a ideia do psicólogo, porque se fala muito que a roda de amigo também ali, a gente termina sendo psicólogo, quando a gente para ouvir, enfim.
e há uma distância gigantesca entre o profissional da psicologia e as conversas informais nas rodas de amigos, certo? Mas, se tratando de um gestor, né, de uma organização conflituosa, né, com probabilidade de muitos conflitos, faz-se necessário que esse gestor também tenha noção, né, de como lidar com as pessoas dentro da perspectiva da psicologia, né, de entender o outro. Isso, Wellington. Então, é um tema bastante, vamos dizer assim, sensível. Lidar com pessoas sempre foi e será um tema muito sensível. E você administrar pessoas dentro do ambiente onde elas moram, né, onde elas residem, diferente, inclusive, do trabalho. No trabalho você tem regras mais rígidas, né? Você tem uma gestão muito mais rígida. Você tem que seguir alguns procedimentos. Mas na sua casa, né, você tem uma liberdade maior. Você tem as regras familiares, claro, mas você tem a convenção, o regimento que norteia e, ao mesmo tempo, proíbe certas atitudes. E você tem também o desafio das áreas comuns, né? Se é a academia, se é o salão de jogos, se é a área gourmet, salão de festa, a piscina. E aí, nem todo mundo tem aquele, vamos dizer assim, compromisso com o outro de vai na academia, deixa os equipamentos todos bagunçados e vai embora. E acha que tem alguém de plantão 24 horas para fazer a limpeza e a organização. E muitas vezes, com essa pandemia, não usa máscara ou não usa o álcool gel que está lá disponível para limpar os equipamentos depois que ele utiliza, que podem se contaminar outro. Né? Ou no seu apartamento, coloca uma música muito alta, porque ele quer que todos ouçam o que ele gosta. Né? Não basta ele somente ouvir com um fone de ouvido, mas ele quer que todos ouçam que ele gosta daquela música. Então é complicado. O que sobra? Sobra para o síndico, né, receber essa reclamação, ou até ir, né, no livro de ocorrência e ver lá um monte de ocorrência. Por quê? Pelo simples fato de que o morador não quer falar com o outro. Ele não tem a coragem, né, de bater na porta do outro, ou interfonar para o outro. Meu amigo, tudo bem, você pode amenizar o seu som aí que está muito alto aqui, eu tenho criança. Tá? Ele não quer fazer isso. Ele prefere jogar essa responsabilidade para o síndico, porque ele diz que não tem interesse de falar com o seu vizinho. O síndico que resolva. Quando a gente chega para o morador, diz, olha, se o síndico for falar, eu como síndico for falar com o morador, o que fica evidente é que você não quer falar com o seu vizinho. Então você já cria um muro, você não cria ponte nesse aspecto, né? Aí o morador que recebe a reclamação, poxa, por que meu vizinho não veio falar comigo, teve que reclamar para o síndico me chamar a atenção? Ou seja, a boa vontade aí já, né, cria-se aquela barreira, né? Então, Wellington, essa é uma questão muito complicada. A mesma coisa referente às contas, né? A maneira de ver as contas, né? A prestação de contas e etc. A postura de cada pessoa em relação a isso. Tem pessoas que não dão a mínima, vai lá e paga. Outras pessoas já questionam o alfinete, vamos dizer assim. E a maneira dela se expressar também é impactante. Tem pessoas que não têm a medida, né? Acha que o síndico é o empregado dele, né? Acha que o colaborador que está na portaria é o empregado diretamente dele, no distrato com as pessoas. Eu queria perguntar a Marcos, né, o que é que ele tem de experiência com relação às assembleias no trato com relação às contas, o posicionamento das pessoas. Não vamos falar aqui da questão da conta estar certo ou errado, mas o posicionamento das pessoas ao indagar sobre alguma informação de contas, de prestação de contas, de balancete, etc. Para que depois o Edson possa nos informar qual a solução para isso, de que forma isso pode ser tratado. Hein, Marcos? Vou passar. Vou primeiro cumprimentar o Edson aí. Eu estava até comentando com o Sérgio antes de você entrar, né, da importância essa questão que você falou aí com relação ao síndico ter que trabalhar também e estudar um pouco sobre psicologia, né? Porque a forma como você
aborda o problema, seja no trato com a pessoa, seja no trato com o problema em si. Eu acho que faz toda a diferença, né? Se você, como simples, já vai com aquele ego, né? Com aquela postura inadequada, né? A tendência maior é que você, ao invés de resolver o problema, acabe contribuindo para que ele, de certa forma, até aumente. Então, é importante ter esse cuidado no tratamento da situação. Você lida com pessoas, cada pessoa tem uma forma de agir diferente, recebe, né, a coisa de uma forma diferente. Então, é muito importante você conseguir perceber e também saber escutar, né, em primeiro lugar, para entender efetivamente o que está ocorrendo e tentar, no diálogo, sempre resolver a situação. Lógico que tem, infelizmente, situações que você tenta no diálogo, não consegue, vai para a advertência, depois outra advertência, depois a multa, né? E depois acaba levando para a Assembleia deliberar, né? E referendar a questão da multa também que você aplicou, e verificar junto com o colegiado qual é a atitude que vai adotar na situação em questão. Então, assim, eu gostaria que você falasse, Wellington, com relação realmente a importância da forma da abordagem do síndico, né? Seja na abordagem com o nome, seja na abordagem também diante do problema apresentado. Veja, Marcos, a gente precisa pensar nesses conflitos dentro da perspectiva. Por exemplo, hoje, como a gente fala, né, a temática hoje maior é a questão do antissocial, né? Hoje a gente precisa questionar, né, o que é que leva uma pessoa, né, o que é que leva uma pessoa que está residindo em um espaço coletivo a desprezar o direito do outro e de uma maneira que isso venha impactar na sua própria vida, na sua própria qualidade de vida, no seu próprio direito de ir e vir, né? No seu direito de decidir onde morar. Porque hoje eu estava acompanhando o programa de vocês, né? O passado, que foi o Alexandre que participou, né? E aí o que é que acontece? Aí o Sobral falava sobre a questão das multas reiteradas, enfim, das muitas decisões que nós temos hoje, né? Que até um tempo atrás era algo incomum você ter que tirar uma pessoa da sua propriedade, impedir ou decidir, né, por ordem judicial, que aquela pessoa fosse morar em outro lugar, né? Hoje nós já temos decisões assim, diante de todo um dossiê que é montado pelo síndico, pelo condomínio, certo? Para comprovar as reiteradas queixas, né, os reiterados comportamentos antissociais, né, desse condômino, que chega então ao magistrado decidir então pela retirada dele desse espaço, né? Ele pode ter a garantia do seu patrimônio preservada, porém a pessoa dele tem que buscar uma outra modalidade de moradia, certo? E aí a gente tem que perguntar o que leva uma pessoa a se comportar dessa forma, desrespeitando o direito dos outros, certo? E a ponto dele também sofrer implicações, porque não é só os outros, certo, que sofrem, né? Ele também vai sofrer as consequências do comportamento dele. Então, eu acho que o primeiro passo deve ser a gente questionar, né, o que é que passa pela cabeça dessa pessoa, né? Aquelas máximas, aquelas frases que a gente costuma usar. O que é sem noção uma pessoa dessa? Perdeu o juízo, né? É doida, é louca,
né? O que é que passa pela cabeça dessa pessoa? E aí entra a questão, como psicólogo, a gente tem como justificar em partes alguns desses comportamentos, certo? Porque a gente tem os transtornos aí, a gente fala no condomínio, dentro da perspectiva jurídica, o condômino antissocial, mas esse condômino antissocial para a psicologia pode ser uma pessoa que sofra de transtorno de personalidade antissocial, certo? Então, a gente precisa interpretar esse fato, né, esses fatos, esses comportamentos que geram implicações para a própria pessoa, né, porque uma coisa é eu fazer algo para prejudicar outro e que não respingue em mim. É como hoje chegou um vídeo para mim aqui em um dos grupos que eu participo, né, fantasma ataca em condomínio, né, o cara pegou um lençol, se cobriu todo, não sei se vocês viram esse vídeo, e aí foi lá no carro do síndico e rasgou o pneu, furou o pneu do carro do síndico. Né? E aí ele usou o quê? Usou um lençol para se cobrir, né? Para poder não ser flagrado pelas câmeras, e foi lá no carro do síndico e furou o pneu. Né? Quer dizer, como é que justifica um comportamento desse? Sabe? Quer dizer, o cara com uma criatividade impressionante, né? Mas, geralmente, quando a gente pensa no condômino antissocial, né, a gente tem práticas, né, de desrespeito ao outro, certo? Nós temos várias práticas que terminam desrespeitando, né, sendo caracterizada como desrespeito. Por exemplo, a questão, como já foi citada, do som alto, certo? As muitas confusões geradas em assembleias por discussões, às vezes, que deveria ser tão simples, tão bobas, mas que uma das pessoas ou duas levam a um grau de discussão que chega a ponto de sair vias de fato, que chega a ponto de desrespeito com palavras ofensivas, de baixo calão. Ou seja, então esses casos, né, são casos que a gente precisa ter uma interpretação, não só no âmbito jurídico, certo? No âmbito administrativo, mas também no âmbito, né, da psiquiatria, da psicologia, porque não é normal, não é aceitável. Né? Outro problema muito comum, né, são as questões das relações íntimas, certo? Que vaza como é que se diz? O som, o áudio dessas relações íntimas, certo? Que chega a incomodar todo mundo. Quer dizer, você não está para poder estar convivendo com um vizinho que na hora da intimidade dele com a esposa, com o esposo, né, com seu companheiro, seja lá com quem for, né, isso seja externado das quatro paredes. Né? E tem casos absurdos, certo? Então, dentro do olhar da psicologia, a gente enxerga aí, né, transtornos de personalidade. E aí a gente tem, né, tanto o transtorno específico, né, de personalidade antissocial, como a gente tem a questão do transtorno, né, de personalidade borderline, né, que indica uma pessoa com variações de humor com muita frequência, é uma pessoa que oscila demais no seu humor, né, uma pessoa instável nas relações, certo? De maneira que lidar com esse tipo de pessoa não é fácil, entendeu? E aí a gente pode ter, né, se tratando de um condomínio com 100, 200, 500, 1000, nós temos condomínios aqui com 1.400 e tantas unidades, que reúne, então, aí mais de 5.000 pessoas. Né? É muito provável você ter centenas de pessoas com transtorno de personalidade. Né? Quer dizer, então, para um gestor administrar tudo isso, é muito difícil. O transtorno de personalidade antissocial, por exemplo, essa pessoa que sofre disso, né, ela tem as questões de comorbidade, né, que envolve o uso de drogas, o uso de bebidas alcoólicas. Né? Então, o transtorno de personalidade antissocial, ele não está nem aí para o direito do outro, certo? Ele só pensa em si mesmo, certo? Ele se fecha no mundo dele e agora vive ali a sua rotina e despreza o direito do outro. Essa pessoa, ela precisa de tratamento
ou ela precisa, então, de fato, como o Alexandre Sobral falou no programa anterior, né, ir morar em uma ilha, né, isolada da sociedade. Entendeu? Ok, Alexandre, o Wellington, perdão. O Alexandre tentei aqui, não sei porque houve, ele não pôde participar até o momento, mas estamos aguardando. Eu queria também trazer um ponto que acontece muito nos condomínios atualmente, né? A nossa comunicação, que antes era em papel, né, e demorava um pouco, né, com ofícios, com avisos e etc. Então, hoje você tem uma parte que você usa os elevadores, né, para comunicar, para informar normas, para restringir, para solicitar o apoio de todos. Hoje você tem o WhatsApp como ferramenta que é utilizada, né, por todo mundo. E aí você tem os famosos grupos de WhatsApp, que isso é instituído na maioria dos condomínios. Tem muitos síndicos que não cria esse grupo, tem receio de estar dentro do grupo, porque já houve alguns aborrecimentos anteriores, né, e então cada um tem o seu perfil com relação a isso. Já tem outros que usam a ferramenta como meio de comunicação direta, né, para dar um aviso, para solicitar o apoio em algumas situações, e, naturalmente, a gente encontra pessoas que usam essa ferramenta para desabafar certas coisas que não têm a condição, ou seja, a coragem de dizer pessoalmente dentro de uma assembleia, mas prefere dizer isso dentro de uma ferramenta de WhatsApp e comunicação com todo mundo. Muitas vezes, informações infundadas, ou então acusações infundadas, ou até situações, como você falou, um pouco mais íntima, que não poderia estar utilizando, e sim utilizar no privado, né? O que você acha, Wellington, né, do uso dessa informação e como é que ela deve ser usada? Quais são as regras necessárias, se existe, né, se a gente existe, pode dizer se existe regras necessárias para que haja uma boa convivência, né, analisando na ótica da psicologia e no respeito do outro, né? Como proceder, como agir, como o gestor agir para que elimine esses problemas e a recomendação para as pessoas no uso dessas ferramentas. Então, Sérgio, primeiro, eu acho que o síndico, o gestor, ele não deve se esquivar dessas ferramentas, certo? Porque ela é uma tecnologia, uma ferramenta de comunicação, e ela precisa estar presente, é um facilitador da gestão, certo? Agora, hoje, dentro até do campo do direito, nós temos hoje muitas leis, né, ou pelo menos 2 leis aí que surgiram. Primeiro, a gente não tinha até então, né, até um tempo atrás, legislação específica em relação aos crimes cibernéticos, né? Hoje nós já temos, certo? Nós já temos legislação, não ainda falta muita coisa, mas nós já temos hoje uma boa legislação em relação aos crimes cibernéticos, né? Hoje nós temos a questão, né, das leis de proteção de dados, certo? Hoje nós temos a questão de que as conversas no WhatsApp, né, nas redes sociais, elas já servem também como prova, né? Então, o que a gente precisa, na verdade, é cada vez mais de gestores bem preparados, certo? Porque o gestor bem preparado, ele tem como sinalizar esses infratores, esses moradores que gostam de agredir os outros, certo? Com palavras nas redes sociais, certo? Então, o gestor tem como alertar, advertir, certo? Criar as regras necessárias para o relacionamento, né, através dessas ferramentas, certo? E a partir desses avisos, a partir desses comunicados, dessas informações, dessas regras bem estabelecidas, certo? Bloquear o morador, chamar no privado esse morador, adverti-lo, porque tudo isso hoje já serve, né, como embasamento de provas para demandas futuras, certo?
Então, eu acho que se esquivar, eu conheço pelo menos umas 10 pessoas que se mantiveram por um determinado tempo resistentes às redes sociais, ao WhatsApp, mas é um universo que hoje a gente não tem como viver sem, certo? Hoje eu estava assistindo hoje uma reportagem, né, acompanhando pela internet uma reportagem que fala sobre o Open Bank, né? Quer dizer, nós vamos ter aí muito em breve, né, uma relação bancária, né, com as instituições financeiras aberta, né, totalmente aberta. A gente não vai ter mais a necessidade de ficar vinculado apenas a um produto, a um banco, a uma instituição financeira. A gente vai ter aí uma possibilidade de estar compartilhar as nossas informações comerciais para várias instituições financeiras e decidir, né, qual a melhor a partir das propostas que cada uma vai estar oferecendo, né? Então alguém pode pensar, não, eu vou continuar no meu tradicional, só com o meu banquinho, minha agência, certo? Que tem pessoas assim, que só tem uma conta num banco já de décadas, certo? Mas o mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo diferente, é um mundo conectado, né? As relações interpessoais hoje, elas se dão muito mais, né, pelas conexões, né, da tecnologia, das redes sociais, do que direta, né? Nós estamos aqui participando de um programa, né, de um debate através de uma ferramenta, né, de uma rede social que hoje é muito forte, tem um alcance extraordinário. Então, o que a gente precisa é regular essa relação. É como o nosso parlamento vem regulando, estabelecendo leis, certo? O nosso judiciário aplicando essas leis, as penas devidas, as penalidades devidas, e o condomínio não é diferente. O condomínio precisa, certo? Criar regras, criar as normas, certo? Assim como tem as normas, o regimento interno, né, para que regula o dia a dia nas áreas comuns, enfim, ele precisa também criar regras e esse regulamento, né, esse regimento interno, ele precisa contemplar também a relação dos condôminos nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Nosso Alexandre entrou agora, vamos ver aqui se ele... uma coisa interessante, que eu acho que caberia, nesse momento, já criar um treinamento, um curso, alguma coisa assim, de como usar essa ferramenta de maneira adequada na gestão condominial, que é o WhatsApp. Porque é uma ferramenta que não tem volta, né? Ela foi descoberta pela maioria das pessoas, tanto no texto como no áudio, no vídeo, ela é muito utilizada, é uma ferramenta fantástica que nós temos de comunicação, e isso ajuda muito a gestão, né, sobretudo nos problemas que ocorrem, né, na gestão. Então, deveríamos ter, na minha visão, um treinamento, algo que sinalizasse o gestor, né, como ele deve proceder com a ferramenta. Quais são as regras que ele deve estabelecer, até para olhar a parte jurídica e a parte psicológica também. Né? Você tem uma ideia, Sérgio? Pois não. Você tem uma ideia? Veja, o síndico não quer grupos de WhatsApp, né? Aí hoje você tem as administradoras, né, que fornece aplicativos. Estamos recebendo nesse momento, as imagens do Dr. Alexandre Sobral, grande figura, né, viajando, deve estar viajando para Miami, ou não, está aqui em Aracaju, por enquanto. Não, simplesmente eu me confundi o horário. Confundi o horário dos especialistas. Esse novo horário, eu pensei que era às 8 horas, em vez de 17. Tá perdoado, tá perdoado. Pois não, Elton, pode continuar, por favor. Viu?
Então, o que é que O Marcos caiu acontece? a conexão dele, né? Pois não. Uhum. Então, o que é que acontece? Você tem os aplicativos, mas os aplicativos, o condômino, ele precisa baixar o aplicativo no celular, certo? E aí a gente se depara com outro problema, que é as memórias de celulares, né? Nem todo morador tem memória compatível no celular para estar cheio de aplicativos, então muitos não baixam, certo? E aí não fazem essa comunicação direta pelos aplicativos, né? Outra questão, você tem a possibilidade, como gestor, no grupo de WhatsApp, de configurar esse grupo, certo? Para que apenas os administradores enviem mensagens, certo? E hoje você pode compartilhar pelo WhatsApp, né, todas as informações, você pode compartilhar editais, você pode compartilhar comunicados, você tem uma ferramenta de comunicação instantânea, certo? Podemos afirmar instantânea, porque quem não receber, por conta de em algum momento, pela a própria internet dele ali naquele momento, enfim, mas em algum momento aquela pessoa vai ter acesso. Então, justificar não ter o grupo do WhatsApp, porque existe a questão das agressões, né, dos xingamentos, ou seja, eu acho que isso não justifica, certo? Até porque nós temos legislações hoje que contempla esse teor de agressividade, seja ele qual for, certo? E essa pessoa pode ser penalizada, e como eu falei, isso pode, essa relação pelas redes sociais pode ser também regularizada, normatizada pelo regimento interno, enfim, e pelas normas que o próprio gestor pode criar no grupo, certo? Tudo envolve um sentido, o propósito do grupo, né? Então, eu acho que justificar não ter, porque tem as agressões, tem isso, tem aquilo outro, eu acho que não se aplica essa justificativa, acho que ela é vazia de fundamentação. Ok, eu queria até aproveitar o Alexandre para ver a questão jurídica do uso dessa ferramenta como uma evidência em algum processo, alguma situação, porque é o seguinte, a gente está discutindo aqui, Alexandre, a questão da relação interpessoal e antissocial, e hoje o uso da ferramenta WhatsApp como meio de comunicação, como meio de interação com os condôminos, entre o gestor e o condômino, que muitas vezes é utilizado de forma agressiva, né, e muitas vezes é utilizado expondo a vida pessoal, a vida íntima das pessoas, né? Isso provoca um problema dentro do condomínio. Então, que regras estabelecer para o uso dessas ferramentas, né? Até estava sugerindo que tivesse um curso de ser online, como utilizar essas ferramentas para a gestão e na integração dos condôminos dentro do condomínio, porque hoje é inevitável, todo mundo tem WhatsApp e a comunicação ela ocorre 24 horas. Às vezes você recebe mensagem 2 da manhã, porque o vizinho está incomodando o outro, e aí manda para o síndico, olha, está acontecendo, ou bota no grupo, olha, tem apartamento aí que está fazendo muito barulho, por favor, desliga o som, não sei o quê. Então, a gente sabe que tem isso. Então, esse tipo de ferramenta, em termos em termos psicológicos, né, ou seja, as pessoas lidar com isso, em termos jurídicos, Alexandre, como é que ela deve ser utilizada? Isso serve de prova para alguma coisa? Sim, serve sim. Mas a questão do WhatsApp é uma coisa muito nova ainda, né? Ainda não temos muita jurisprudência a respeito dessa situação. Mas eu entendo que as regras de convivência do condomínio, dentro do grupo do condomínio, elas são iguais. Do mesmo jeito que você tem que respeitar o seu vizinho, quando você está pessoalmente com ele numa assembleia, você também numa assembleia virtual, numa convivência virtual, você também tem que ter a empatia, você tem que ter o respeito pelo próximo com um colega ou com aquele vizinho. Você não pode agredir a pessoa nem pessoalmente nem virtualmente. Isso aí, inclusive, existe também a questão do stalking hoje, que é aquela perseguição de muita gente que faz através das redes sociais, de ficar falando do síndico, agredindo o síndico o tempo todo, falando mal, dizendo que ele está fazendo isso ou aquilo, imputando situações que não aconteceram, ou então tentando colocar a coletividade contra aquele síndico. Isso hoje já está sendo
regulamentado, já está sendo legislado sobre isso. Hoje já temos penalidades na esfera penal com relação a essa situação. Então, como é uma situação nova que está se adequando, a nossa legislação ainda está se adaptando a essas novas tecnologias. É tanto que a Assembleia Virtual é algo que surgiu com bastante força agora na pandemia, mas ainda não está regulamentada. A gente teve umas leis temporárias, umas leis para poder, vamos dizer, fazer um test drive com relação a isso. Mas ainda falta um caminho aí de regulamentação. Temos uma PL que já estava em discussão na Câmara antes mesmo da pandemia, que ela aborda toda essa situação da Assembleia Virtual. Então, mas voltando ao nosso tema aqui, que é a questão do antissocial, esse antissocial, ele realmente, eu entendo, e aí eu não sei, eu não assisti antes, eu não sei se o Edson já abordou isso, eu entendo que são pessoas que muitas vezes ela não tem como conviver em nenhum condomínio. Às vezes são pessoas que elas têm que morar isoladamente mesmo, porque as condutas delas agridem as outras pessoas, agridem aos funcionários do condomínio. E é bom deixar claro que a questão antissocial não é só com relação ao vizinho, mas também com os colaboradores, com os prestadores de serviço. Então, você não pode nem ter uma conduta antissocial, nem mesmo com o seu vizinho, nem com aquele colaborador que está ali para servir o condomínio, servir a você e aos seus pares. Perfeito. Então, você acha que nós, nesse momento, poderíamos, inclusive, estabelecer regras, ou seja, procedimentos no uso dessa ferramenta para orientar, ajudar o síndico a estabelecer, porque cada grupo, né, cada síndico tem uma maneira de ver isso, né? Alguns grupos utilizam algumas regras que não deixam para fazer propaganda de empresa, etc. Outros que não discutam temas de futebol, temas de política, né? Temas que não são ligados à gestão mesmo, a coisas do condomínio. Já tem outras situações que as pessoas mandam várias mensagens, bom dia, boa tarde, boa noite, né? E sempre mensagens religiosas, etc. Tem uma série de coisas. Então, não seria o momento já de criar sugerir uma cartilha, algo que pudesse ajudar tanto o síndico, né, como os condôminos. Por essa semana mesmo recebi de um síndico um apoio, uma solicitação para que eu pudesse passar para ele quais são as regras que ele podia utilizar no grupo, estabelecer regras de uso da ferramenta, para ajudar, porque estava um pouco meio distorcido as coisas. O que é que vocês acham? Primeiro, aqui, o Edson, né, fala um pouquinho sobre isso, com relação à parte de psicologia, e em seguida o Alexandre fala sobre a parte jurídica, o que é que pode ajudar nesse ponto aí. Eu penso, Sérgio e Alexandre, que o grupo ele precisa ter um objetivo, certo? E eu defendo que esse objetivo seja de comunicação de gestor para condôminos, certo? Porque do condômino para o gestor é muito simples. Cada morador, com certeza, consegue ter o contato do síndico. Então, ele pode ir diretamente no WhatsApp do síndico e mandar sua demanda. Mas eu penso que quando a gente agrega, né, todo mundo em um grupo de WhatsApp, eu penso que, para mim, enquanto gestor, quando eu crio esse grupo, o que eu quero é poder ter a facilidade de uma ferramenta que distribua a minha comunicação o mais rápido possível para todos. Então, eu penso que, dentro dessa perspectiva, desse objetivo, apenas o administrador deva ter acesso para enviar mensagens, certo? Se ele pensa em deixar aberto esse grupo, ele pode estabelecer horário, certo? O horário comercial. Então, ele abre às 8 da manhã para mensagens e ele fecha às 17 ou às 18 horas, certo? Ou seja, dá um tempo, então, suficiente para, se tiver algum problema, algum debate, os moradores ali interagirem, certo? Agora, se deixar aberto 24 horas, é difícil, né? Você não receber uma mensagem de madrugada. Então, eu acho que as regras precisam ser estabelecidas, porque o ser humano, uma boa parte, não tem limites,
certo? Então o povo não tem noção, tem os sem noção também. Aqueles que de madrugada vai mandar uma mensagem para você sem necessidade nenhuma, vai mandar lá uma oração, vai mandar um texto, uma reza, vai mandar um vídeo, né, um TikTok que está muito na moda, certo? E, enfim, então, se não estabelecer a regra, você termina, uma vez já tendo tantas demandas de conflitos no condomínio, aí você vai ter uma outra demanda de conflito, que é o grupo de WhatsApp. Então, tem que se limitar, tem que estabelecer objetivo e norma para se utilizar essa ferramenta. Alexandre, e com relação à questão jurídica, né? É claro que você não pode criar, vamos dizer assim, impedimentos no uso da ferramenta e nem deixá-la bastante congelada, distante, né? Ou seja, tirar a liberdade do uso da ferramenta. Mas o que é que se pode aconselhar para que ela possa ser usada de maneira correta, para evitar justamente esse deslize das pessoas agredir umas às outras, né? É porque, por exemplo, tem grupos, por exemplo, que o administrador só ele fala, aí já acusam que é antidemocrático, que não dá o poder da palavra para os demais. Eu acho meio complicado também. Já outros, né, retiram o condômino do grupo, né, por achar que ele, né, para julgar que ele tem uma atitude antissocial, aí extrai ele do grupo. Então, como lidar com tudo isso para que fique uma ferramenta saudável, boa de utilização, né, e que todos se beneficiem disso, sem, né, criar um problema para os outros? Sérgio, eu, por experiência própria, eu acho que um grupo aberto de condomínio é muito complicado. Eu acho muito, muito complicado. Eu acho que né, no grupo aberto, as pessoas, até por uma questão de covardia, ficam valentes. E é essa que não teriam pessoalmente. Às vezes você numa assembleia, a pessoa não fala nada. Fica calada a assembleia toda. Acabou a assembleia, vai para o grupo do WhatsApp, começa a falar. Começa a questionar, começa a brigar, começa a jogar pedra. Então, eu, quando estava síndico, eu tinha um grupo de WhatsApp que eu só passava informações. Era só o administrador passava informações. Por que isso? O grupo ali, o sentido do grupo era que você deixasse um local onde as informações, onde as mensagens ficariam, as informações ficariam sem sobressaltos. Por quê? Porque quando você abre um grupo aberto e você passa a informação do condomínio, aí as pessoas começam a comentar. Aquela pessoa que passou o dia todo sem ver o grupo, ela não vai ter paciência de ver 300 mensagens e ver o que o condomínio colocou. Ela vai lá para o final e vai dizer que não viu a mensagem. Já quando você tem um grupo fechado que só tem informação do condomínio, você vai ver aquela informação uma hora. Uma hora você vai ver, porque não teve outras informações posteriormente. E o que acontece? Ainda tem uma situação aí delicada que é a questão de direito. Que quando você tem um grupo aberto e há uma polemização, uma polêmica, e existe uma politização e que há uma agressão e tudo mais, o administrador do grupo pode vir a ser responsabilizado na justiça. Ele pode vir a responder por aquele grupo, pelas ofensas que aquelas pessoas dirigiram naquele grupo a uma determinada pessoa. Então, e você até mesmo, para tirar aquela pessoa do grupo, também pode vir a ter uma judicialização com relação àquilo. Então, um grupo aberto ela só vai dar dor de cabeça. O ideal é que os condôminos façam os grupos deles, eles discutam, conversem lá, e o grupo do condomínio seja exclusivamente para informações do condomínio. Quem quiser discutir, vai conversar pessoalmente com o síndico, ou então entra no WhatsApp do síndico, conversa com ele pessoalmente, ou então vai para o local apropriado para isso, que é a Assembleia. A Assembleia é o local onde deve ser deliberado e discutir os assuntos. O que eu recomendo é que os síndicos façam pautas mais enxutas. Não dá para você fazer uma pauta de 10 itens e querer discutir, cercear o direito das pessoas falarem. Ah, a gente tem horário, tem que acabar logo esse item, então só vai poder falar 5 pessoas. Isso aí é nulo. Isso gera uma judicialização. Aquele assunto, enquanto tiver gente querendo conversar e falar,
A não ser que você limite o tempo para cada pessoa e aquela pessoa não possa repetir sua fala, você tá anulando, cerceando o direito da pessoa falar. Então, o que você pode fazer numa Assembleia é o quê? Cada um vai ter 5 minutos para falar. Acabou. Aquilo ali, beleza, mas se todo mundo quiser falar, você não pode dizer que só vão ser 5 pessoas que vão falar. Você não pode escolher quem vai falar. Então, essa situação das assembleias, é onde tem que ser discutida essa situação, é o local apropriado. Grupo de WhatsApp só dá dor de cabeça. Eu digo isso por experiência, como advogado de mais de 150 condomínios. Eu digo a você, é muita dor de cabeça. Tá lá, o pessoal fica agredindo o síndico, fica agredindo uns aos outros, e aí vem o síndico querer fazer BO, querer fazer, dizer que está sendo ofendido, os moradores entre eles também fazer BO, e aí é uma polêmica só, desnecessariamente. Fato que muitas vezes na Assembleia não acontece. Na Assembleia não acontece, às vezes, essas polêmicas, essas agressões verbais. A pessoa pode até não concordar com a situação, mas fica lá quietinha, porque sabe que qualquer coisa vai ter uma ata com registro dizendo que aquela pessoa ofendeu a outra. Já no WhatsApp aí vai vir toda uma polêmica, uma situação de provas, e vai dizer que não foi ele que estava com o celular, que tinha sido outra pessoa que pegou, e aí vai. Bom, pessoal, nós estamos chegando aqui ao final da nossa live, né? E esse é um assunto muito interessante, essa questão do WhatsApp, que a gente adicionou hoje, a questão social, ela tem tudo a ver também. É um aprendizado que a gente tem que aprimorar isso, né? Até estabelecer regras, fazer alguma recomendação com relação à parte psicológica, com relação à parte jurídica, para proteger não só as pessoas, como o gestor. É preciso realmente a gente ter muito cuidado com as palavras, não só palavras, né, falada como a escrita, né? É preciso saber entender o outro para que a gente possa responder a contento e não entrar no embate, né? O embate, vamos dizer assim, positivo é aquele de sugestões, não de agressões, não de desfazer o perfil do outro, né? A moral do outro. Então, é um assunto, tem muito assunto aí pela frente, nós vamos nos estender em outros programas. Na próxima semana nós teremos a presença de um delegado para falar sobre a questão da parte jurídica, a parte de ações, BO, essas coisas, para esclarecer as pessoas quando é o momento de fazer isso, para não ocupar, né, a polícia com coisas absurdas, como já aconteceu em alguns condomínios aí, de chamar a polícia por causa de uma festa de uma criança, no horário normal, né? Então você querer inibir uma festa das 4 da tarde às 7 da noite, porque estava fazendo barulho, aí chama a polícia para poder interditar uma festa. Então, coisas desmedidas, coisas sem noção, né? Que ocupa a força policial, que já é, né, pequena para o nosso estado, no nosso município, e desvirtua totalmente a função dela. Então, temos muito assunto aí pela frente, né? Eu quero, antes de pedir, dar a palavra para o Wellington e o Alexandre, pedir desculpas aí ao Marcos, né? Que ele saiu e não conseguiu voltar, e eu estou descobrindo, estou tentando ver um jeito, porque o Instagram só permite 3 pessoas ao mesmo tempo. Impressionante, né? Eu recebi uma mensagem aqui que não permite mais de 3. Estou vendo aqui com o pessoal técnico para ver o que a gente pode fazer. Se a gente continua com essa ferramenta, ou faz outra e transmite e grava. Precisamos estudar isso com mais carinho. Hoje mesmo eu vi uma live aqui de 4 pessoas aqui no Instagram. Pois é, então ele está me dizendo isso. Então eu vou falar com o Danilo, que é o nosso apoio aí, para ver o que pode ser feito. Porque ele me deu uma mensagem aqui não permitindo. O Marco tentou voltar várias vezes, eu tento aqui, mas não consigo colocar ele de volta. Mas é um aprendizado, né? Toda ferramenta é um aprendizado. Nós tínhamos uma ferramenta que cabia muito mais pessoas, né? E aí estamos partindo para o Instagram, porque as pessoas acessam com maior rapidez. Mas eu quero agradecer imensamente a presença de Wellington, né? Com seu conhecimento, com sua expertise, né? Com o seu tempo no mercado aí e a disponibilidade de participar do nosso grupo aqui, que é esse bate-papo. Agradecer também a presença dos nossos participantes que
prestigiar o nosso programa. Esse programa vai estar gravado, vai ficar lá na nossa plataforma, né? E o nosso advogado Alexandre Sobral, que já está dando um loopzinho ali, agora melhorou, né, pela participação. Vou passar a palavra agora para o Wellington e depois para o Alexandre Sobral, para a gente finalizar o programa. Wellington, por favor. Eu quero agradecer, Sérgio, Alexandre, pelo convite, e eu quero finalizar, né, fazendo duas considerações. A primeira é aquela que eu já falei, sobre a importância desse gestor, né, o mais preparado possível, porque já que é um ambiente propício a muitos conflitos, o gestor precisa ser um gerenciador de conflitos, né? Então ele precisa estar bem preparado nessa questão. E a outra parte é que o judiciário ele deve ser sempre a última instância a recorrermos, certo? E o que a gente observa é que o ambiente condominial ele termina sendo dado uma ênfase muito grande a essa parte jurídica, né? E a gente vive em um ambiente em que as relações interpessoais elas são o fundamento, são o porquê da existência, né, de toda essa estrutura, certo? Então toda a estrutura do condomínio ela é pensada para os moradores, né? Então a gente precisa entender que esses moradores eles têm N demandas, principalmente no contexto hoje que nós enfrentamos de pandemia, né? Já estamos indo para 2 anos aí de pandemia, então a gente precisa entender, né, os comportamentos dentro da esfera da empatia, certo? Dentro da perspectiva mais humanizada, porque as pessoas estão em sofrimentos, né? Muitos desses conflitos podem ser oriundos de algum tipo de sofrimento, de ansiedade, de depressão, de transtornos, como eu citei aqui, transtorno borderline, né, os transtornos de personalidade, antissocial. Então a gente precisa interpretar bem o evento. Eu sempre costumo falar na área da psicologia, né, que eu tenho muito cuidado com o diagnóstico, certo? Porque geralmente as nossas demandas elas já vêm com uma sugestão de diagnóstico pelo pai, pela mãe, pelo professor, pela professora, certo? Pelo vizinho, pelo tio, pela tia, né? Então, geralmente, as demandas vêm já com um diagnóstico. E quando chega para a gente, né, nós que somos os profissionais ou o profissional para poder, de fato, diagnosticar, o nosso olhar é diferente. Então, eu acho que o gestor precisa estar muito bem preparado para que, quando as demandas cheguem até ele saiba interpretar e distribuir cada caso, né, de acordo à área específica, certo? Então, agradeço muito a participação, contem conosco quando precisar, estamos sempre à disposição aqui para poder contribuir aí para o segmento. Um forte abraço, Sérgio, Alexandre, o Marcos, meu Deus abençoe vocês. Ok, Wellington, muito obrigado pela sua presença, pela sua gentil presença aí no nosso programa. O Alexandre está com uma certa dificuldade aí na internet, pode ser que esteja mais estrada, mas a gente vai encerrar por aqui. Estou ouvindo, tá ouvindo você. Voltou. Está me ouvindo, Alexandre? Pronto. Pode fazer as suas considerações finais para a gente? Então, eu queria primeiro agradecer a nosso amigo Wellington pela participação dele, pela colaboração dele aqui, e falar que vamos, a partir de agora, né, nesse novo horário aqui dos especialistas, dia de sábado, trazer mais informações, tentar agregar um pouco mais de conhecimento a todos, fazer o convite aí para as pessoas se inscreverem no Conceb, que vai ter no começo de setembro aí, já está chegando, vai ser um evento muito legal, vai vir gente de fora, vai trazer muita novidade e dizer que realmente a questão de conduta antissocial dentro do condomínio é muito polêmico, vamos ter que conversar ainda bastante sobre isso, vamos ter que fazer alguns outros episódios dos especialistas para as pessoas começarem a entender o que realmente significa a conduta antissocial.
não é só aquela reclamação isolada, mas sim a reiterada falta de empatia com seus vizinhos, a falta de respeito com as regras condominiais, a falta de respeito com os direitos dos seus vizinhos. Então, vamos seguir em frente. Um bom final de semana a todos, que Deus proteja a todos. Um abraço. Eduardo Medina e o Marcos, o novo integrante dos especialistas. Nós voltamos a nos reunir na próxima semana, continuando o debate agora com a presença de um delegado sobre a questão social e para que a gente possa contribuir para os síndicos, né, e moradores de uma forma geral. Grande abraço a todos e até o próximo programa no sábado que vem, no mesmo horário. Ok? Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.